Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Alegria estar na casa do Senhor. Mesmo sendo fiel, nós sabemos que o Senhor está conosco. E hoje não é diferente. O dia de domingo, o dia de cultuar o Senhor, o dia de agradecer Ele por tudo que eu tenho feito na vida de cada um de nós. Vamos orar para que esse culto seja para a honra e glória do nome dele. Abaixa a tua cabeça, ora, Senhor, peça a Ele direção, peça a Ele entendimento da tua palavra nessa noite, peça a Ele quebrantamento de coração, para que o nosso coração receba a tua palavra, e assim, de coração arrependido de tudo
tudo que nós praticamos, que não é de acordo com a tua palavra. Vamos orar para que Deus nos enche do teu Espírito e para que esse culto seja um culto de bênçãos para cada um de nós. Senhor, graças te damos por esse dia, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é fiel. Senhor, nos abençoe. Traga paz e entendimento ao nosso coração, para que possamos receber a tua palavra nessa noite, Senhor. Que tudo que fizermos aqui nessa noite seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Mesmo sabendo que as nossas infidelidades, as nossas fraquezas, nós temos essa certeza que o Senhor é fiel conosco, para quebrantar o nosso coração nessa noite, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada nessa noite do nosso coração, para que o nosso coração receba a tua palavra nessa noite, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possa sair pela porta essa noite, Senhor, cheio do Espírito Santo, Senhor. Não da mesma forma que entramos, Senhor, mas transformados, porque nós sabemos e temos essa certeza que a tua palavra, Senhor, é eficaz para nos transformar, Senhor. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, de pé. Vamos fazer a nossa primeira leitura. Abra a tua Bíblia lá no livro de Salmo. Salmo 55. Salmo 55. Vou ler do verso 1 até o verso 7. Mas continua com a tua Bíblia aberta dos Salmos. Salmo 55 nos fala assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te respondas à minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lança calamidade, e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salveiam. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Poderia sentar, irmãos? Esse salmo nós sabemos que é o salmo de Davi, onde ele convivia com pessoas que tinha um coração, aparentemente um coração quebrantado, mas na verdade não tinha. Pessoas que falavam palavras de amor, palavras do bem, mas na verdade tinha um coração endurecido. No verso 21, aliás, no verso 6, ele fala: então disse eu, quem me dera asas como pomba, voaria e acharia pouso. Aqui o salmista estava tão oprimido de tantas coisas que vinha acontecendo com ele, tantas falsidades, que ele chegou a ponto de pedir para que, se ele tivesse a asa, ele voaria e fugiria de todas essas pessoas que na verdade pensavam que eram pessoas que tinham um coração quebrantado, mas não tinha. No verso 21 ele fala: a sua boca era mais macia que a madeira, porém o coração havia guerra. As suas palavras eram mais grandes que o azeite, contudo eram espadas desenvenenadas. Na verdade, Davi tinha pensado que essas pessoas tinham sido quebrantadas, mas na verdade não. Aí Davi fala no
verso 22, confia os teus cuidados no Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, a nossa confiança primeiro tem que estar no Senhor. Só Deus é capaz de ter um coração limpo e um coração puro. E a nossa certeza é que Ele é capaz de nos transformar. Ele é capaz de nos perdoar e quebrantar o nosso coração. Mas, graças a Deus, nós temos essa palavra que ela é eficaz ao nosso coração. E nós temos a certeza que um dia o Senhor vai arrebatar o seu povo. Aqueles que foram separados, aqueles que foram escolhidos. Não precisa abrir, só para a gente concluir aqui, lá em Apocalipse, se os irmãos quiserem abrir, fique à vontade. Apocalipse 21, no verso 4. Apocalipse 21, verso 4, ele fala assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos aqui, o Senhor na cruz ele morreu por cada um de nós. Ele deu a tua vida por cada um de nós. E que Ele deixa bem claro para nós que Ele enxugará nossos olhos. Aquele choro que nós temos aqui nessa terra, de tanta infidelidade, de tantas coisas desse mundo que nos aflige, um dia o Senhor, na volta dele, Ele vai enxugar o nosso choro. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor traga paz ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Tiago. Tiago 4, verso 8. Tiago 4, verso 8. Tiago 4, verso 8. A palavra do Senhor nos fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, logo limpai o coração. Amém? Nesse momento nós vamos ter nosso momento de condução, nosso momento onde nós podemos nos achegar e pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que nós temos feito que não agrada ao Senhor, que não é de acordo com a tua palavra. É o momento de nos achegarmos até Ele, com o coração arrependido. Peça perdão ao Senhor nesse momento, para que o Senhor limpe o teu coração, para que o Senhor transforme o teu coração, para que Ele possa nos perdoar de todos os nossos pecados, de tudo que nós temos feito
no nome de Jesus. Oremos.
1 João 3. Bem no finalzinho da Bíblia. João 3, versos 16, 17 e 18. A palavra do Senhor nos fala assim: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Nesse momento você tem a oportunidade de trazer para Cristo a tua oferta, porque a palavra aqui, a palavra de Deus, deixa bem claro para nós: quem possuir recursos deste mundo e não vier ajudar seu irmão, como que uma pessoa pode permanecer nele, pode permanecer no amor de Deus, se seu coração não foi transformado? Nesse momento nós vamos cantar uma canção ao Senhor, e você tem a oportunidade de trazer teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por favor.
Amém. Obrigado, irmão. Salmo 146 nos fala assim: aleluia, louvai a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Temos que louvar o Senhor enquanto nós tivermos vida, nós vamos louvar o Senhor. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com alegria, porque o Senhor merece, mesmo nós sermos infiel, mas o Senhor tem certeza que vai nos agraciar. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Depois desse salmo maravilhoso, nós sabemos que nós temos que louvar o Senhor, porque nós temos vida. E aqueles que estão vivos dentro dessa terra, vamos louvar o Senhor até que Ele venha até a nossa partida. Amém? Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor. Mas irmãos, ó, se vocês estão tristes, cante louvores.
Quando você tiver um coração arrependido,
quando você tiver um coração transformado, porque a palavra do Senhor deixa bem claro para nós que ninguém vai ao Pai se não for por através de Cristo. Não tem outro caminho. Convido o pastor Anderson, para estar vindo aqui à frente, vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Estenda a tua mão para cá. Vamos orar pela vida do pastor, por essa palavra que vai ser ministrada neste momento, em nome de Jesus. Senhor, graças te damos por este momento, Senhor, por mais um dia na tua casa, Senhor. Mesmo sabendo que somos infiéis, mas nós temos essa certeza que o Senhor há de nos transformar nessa noite, Senhor. Senhor, abençoa a vida do pastor, abençoa a tua família, Senhor. Traga graça e paz, traga entendimento da tua palavra cada dia mais, que o Senhor possa suprir toda a necessidade dele e de tua família, Senhor. Possa dar saúde, que o coração dele, dia após dia, Senhor, possa ser transformado, Senhor. Possa encher do Espírito Santo, Senhor, para que possa cumprir aquele propósito, Senhor. Deu para tuas mãos, Senhor, de cuidar da tua ovelha, Senhor, de cuidar do teu rebanho. É o que nós oramos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz, amém? Deus abençoe a vida de todos. Mais um culto, estamos aqui reunidos com o propósito de glorificar o nome do nosso Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos 1 ao versículo 10. Estaremos hoje nessa passagem, nessa mensagem, o encontro de Jesus com Zaqueu. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Seja atento à leitura da palavra. Nos ocupemos intencionalmente nesse momento, como temos feito ao longo deste culto, para esse momento da exposição da palavra do Senhor. Diz assim, Lucas 19, 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Quem lido isso, irmãos? Leia também juntamente comigo o versículo que está aqui, acompanhe a leitura de Atos 19, 18 ao 20.
Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. A riqueza, irmãos, financeira, o acúmulo de bens, com certeza é algo que muitas pessoas almejam em alcançar. O acúmulo pelo acúmulo. Muitas pessoas se matam outros, enganam, roubam, se afadigam pelo objetivo de acumular pelo acumular, olhar seus bens, suas riquezas e buscar algum tipo de consolo e alento pelo simples fato de terem adquirido tudo que adquiriram. Muitos realmente se lançam nessa tarefa ao longo de toda a sua vida, e muitos acabam perdendo a sua vida nessa empreitada. Realmente a riqueza traz a ideia de poder, porque com dinheiro se tem a ideia de que eu posso resolver tudo que me acontecer. Estarei tranquilo ao acumular riquezas, qualquer prejuízo que eu tenha, basta eu fazer o cheque, abrir minha conta no banco, meus investimentos, e eles saberão todo tipo de imprevisto que eu tenho, de enfermidade que eu possa ter. Nós sabemos perfeitamente que a riqueza não pode fazer isso, nem nada desse mundo. Não somente o acúmulo de riquezas, o acúmulo de experiências, há uma tendência dos nossos dias, da juventude de hoje, de não serem mais conhecidos por aqueles que buscam um acúmulo de bens, mas são aqueles que acumulam experiências. Quer ser conhecido por alguém, não que acumula bens, mas que alguém viveu muitas experiências ao longo dessa vida. Mas nada dessas coisas realmente pode dar sentido de mudança às nossas vidas. Veremos, irmãos, o encontro de Jesus, os montes que ele teve com o homem, que se destacava pela sua riqueza. E Jesus, aqui em Lucas 19, está fazendo o que ele sempre fez ao longo do seu ministério: caminhar por entre cidades, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação em Cristo, anunciando a salvação nele mesmo. Nunca teve dúvida sobre quem ele era. Nunca teve uma crise de identidade. Será que eu sou quem realmente penso ser? Muitas vezes vemos os filmes, os séries, fazendo essa ideia. Jesus meio indeciso sobre a personalidade dele. Isso não é Jesus bíblico. Jesus bíblico tinha muita convicção de quem ele era. Como foi dito na liturgia, o único caminho até o Pai. Ele está aqui, irmãos, percorrendo cidades, e nesse momento específico ele entra numa cidade conhecida, famosa, Jericó, e está pregando o Evangelho, não simplesmente como um guru, como um coach, um treinador, dizendo às pessoas que elas devem olhar para si mesmas, mas dizendo que elas deveriam olhar realmente para ele, o mediador, se arrepender dos seus pecados e ter nele. E aqui nesse momento, ao passar por Jericó, um acontecimento, cidade também é muito interessante, porque o versículo 2 vai nos dizer que alguém ia se destacar nessa multidão, não buscando atenção, mas primeiramente por curiosidade. Algo que o texto nos diz, Zaqueu, o texto nos diz que era de baixa estatura, era um baixinho e queria ver Jesus passar. O texto diz que o objetivo dele era esse, talvez só por curiosidade, apenas ver Jesus passar de longe, porque muitas pessoas o seguiam, muitas pessoas, havia sempre uma multidão acompanhando Jesus. Zaqueu queria vê-lo passar, talvez só por curiosidade apenas, para ter o que falar. Eu vi Jesus passar, mas está bom, Olha, eu fui aquele que acompanhou ele de longe. Nós veremos que o relacionamento de Cristo na vida do
os seus é muito mais do que acompanhá-lo de longe, ver o passar. Jesus, passando por essa cidade, o texto deixa claro que Zaqueu, maior dos publicanos. É importante entender que quem os publicanos eram, quem Zaqueu era. Ele é o chefe dos cobradores de impostos. Com certeza ele é o chefe que, para o povo de Israel, é o chefe dos traidores da nação de Israel. Porque eles eram aqueles que, na visão de muitos israelitas, eles estavam a favor do domínio do Império Romano. São aqueles que nos espoliavam, são aqueles que nos usurpam, nos exploram através dos impostos. Zaqueu era nada menos que o chefe dessa turma toda. Com certeza, por causa disso, irmãos, ele era aquele que recebia não somente os impostos direcionados a ele, mas por ser o chefe, ele era aquele que recebia, né, as porcentagens de todos os demais publicanos. Então ele era aquele que era a central, a área central da arrecadação dos impostos de toda uma região, de toda uma cidade. Jericó é uma cidade importante. E nisso, com certeza, se deu o acúmulo da riqueza de Zaqueu. Baixinho, rico, chefe dos cobradores de impostos. E que por causa disso não era muito bem aceito pela comunidade de Israel. As pessoas não chamariam para ter qualquer tipo de comunhão com ele. Mas o texto continua a nos dizer informações importantes. O versículo 3 diz que Zaqueu procurava ver quem Jesus é, mas por causa da multidão e sede, porque ele estatura, né? Talvez ele na ponta dos pés ali, tentando ver, pessoas não impediam, por causa da quantidade de pessoas, impediam de ver. Ele deu um jeito, então subiu no sicômoro, que é uma pequena árvore, né? Que dá para condições de alguém subir e permanecer nela. E de lá, ele ia se manter como espectador apenas da passagem de Jesus. Apenas um espectador. Alguém com interesse de saber sobre quem Jesus era. O versículo 4 diz que ele subiu com o objetivo de ver Jesus. Mas no versículo 5 nos diz que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha diretamente para onde Zaqueu está e chama pelo nome. E se refere a ele: Zaqueu, desce, que hoje me convém ficar na tua casa. Aquele homem que queria apenas, irmãos, ser um espectador da passagem de Jesus, por curiosidade, não sabemos se seria algo além disso, mas o texto diz que a fim de ver Jesus, com certeza ele poderia contar para os seus companheiros que ele teve pelo menos a curiosidade de ver Jesus. Olha, sai da minha casa para ver, né? Já é algo bom. Já tive a curiosidade, não sou alguém averso a Jesus. Não sou alguém que, se Jesus entra de um lado, eu saio do outro. Não, eu sou aquele que pelo menos quis vê-lo passar. Mas Jesus, irmãos, o relacionamento que ele já teria com Zaqueu, faria muito mais do que isso. O texto nos diz, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Paulo nos diz, irmãos, que isso foi um escândalo para aqueles que estavam me acompanhando, porque eles sabiam quem Jesus era, eles sabiam quem Zaqueu. E o entendimento deles, essas coisas não poderiam estar juntas. Como Jesus, sendo mestre, o rabi, se convida para entrar na casa de Zaqueu, o chefe dos publicanos, o chefe dos párias, o chefe dos traidores da nossa nação. A bem verdade, irmãos, que Jesus nos mostra nos evangelhos, a palavra nos mostra que Jesus não tinha qualquer compromisso com essas tradições humanas, carnais e pecaminosas. Jesus não tinha nenhum problema de quebrar isso, como nós vemos, por exemplo, em João capítulo 4, onde ele se
dirige a uma mulher samaritana. E aquela mulher, com aquela vida que ela estava levando, Jesus muitas vezes foi acusado de glutão, beberrão, aquele que se assenta com pecadores, acusados por aqueles que se achavam santos demais, principalmente os fariseus. Mas Jesus, que tem o compromisso de fazer a vontade do Pai, não vai se preocupar com nada disso. A agenda dele era diferente. A agenda dele estava em cumprir a vontade de Deus e alcançar perdidos. E é isso que ele vai fazer. E para isso, ele há de quebrar, irmãos, essas tradições carnais criadas por séculos, porque ele tem o compromisso de fazer a vontade do Senhor. Jesus falou com a mulher samaritana, Jesus falou com Zaqueu, Jesus deixou aquela mulher que unge os pés dele, preparando ele para a morte, ungir os seus pés também, lavar, secar os pés com os cabelos. As pessoas diziam: se ele soubesse quem essa mulher é, ele não deixaria que ela tocasse. Jesus sabia exatamente quem era aquela mulher. A mulher adúltera, em João capítulo 8, Jesus nos dá um grande ensinamento mostrando que todos aqueles eram pecadores. Mas ele diz àquela mulher: vai e não peques mais. Mostrando claramente que Jesus estava com as pessoas tidas como pecadores, mas nunca para se adequar à vida que eles levavam, mas para chamá-los ao arrependimento. A mulher samaritana foi assim. A mulher que enxugou os pés com seus cabelos também foi assim. A mulher adulta assim. Jesus nunca se sentou com essas pessoas para compactuar com a vida que elas levavam, mas sim para tirá-los e tirá-las dessa vida. Como ele diz a mulher samaritana: vá até os maus. Você está perdoada, mas não continue nessa vida que até então você vem levando. E com Zaqueu não será diferente, irmãos. Veremos mais uma vez uma transformação de vida. E ele sempre vai em conta a essas pessoas. E como é importante que você aprendamos com o nosso mestre, de não termos em nossa classificação tipos e tipos de pessoas das quais nós não possamos nos aproximar para pregar o Evangelho, para que se arrependam dessas vidas. Não criemos, irmãos, situações ou classes, listas de tipos de pessoas. Pastor, essa pessoa aí, acho que o senhor não deveria se aproximar dela para pregar o Evangelho, não. Essa aí não tem jeito mais não. Esquece. Os Evangelhos nos mostram, irmãos, que Deus muda pessoas, as mais diversas condições e comunidades. Zaqueu seria mais um deles. Jesus, a palavra nos diz, versículo 7: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com o homem pecador. E premente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, essa declaração de Zaqueu é profunda demais, porque quando a gente entende quem ele era, o que ele já tinha na sua vida até aquele momento, nós veremos que realmente, pelas palavras de Jesus, que ele foi transformado. Ele realmente foi mudado. Ele seria, que antes era conhecido por uma condição, agora seria conhecido por outra, por aquele encontro com a pessoa de Jesus, que é o único que transforma vidas. Jesus referenda essas palavras de Zaqueu, no versículo 9, dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Não é apenas, irmãos, aqui uma crise de consciência que Zaqueu estava tendo. Não é apenas aqui aquele fogo de palha que a gente acorda, né? Nossa, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo, isso dura 2, 3 dias e morre. E a gente volta para os velhos hábitos. Porque Jesus sonda os corações e ele viu realmente que essas palavras de Zaqueu, o homem
conhecido pelo acúmulo de bens, agora seria conhecido pelo desprendimento desses bens. Jesus autentica realmente que essa mudança é uma mudança promovida por alguém que foi salvo, alguém que se arrependeu dos seus pecados, alguém que mudou, está mudando de vida por causa desse encontro com o Filho de Deus. Jesus deixa claro que as palavras de Zaqueu evidenciavam a sua salvação, não apenas uma crise de consciência, mas realmente uma sua mudança de vida. Não seria alguém que de vez em quando, ao longo do ano, faria boas ações, dar uma cesta básica para alguém aqui, outra ali, para aliviar a consciência. Não, nós vemos aqui uma mudança completa de vida. A vida dele a partir daquele momento seria dessa forma como um todo. E algo ainda mais grandioso na declaração de Zaqueu: usou da metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Isso é o que a lei do Antigo Testamento determinava. Mas, irmãos, alguém que estava preocupado, aquele exemplo do lar, não importa como, se alguém pagou a mais, ele fica calado, deixa passar, né? Porque o mundo é desespero. E alguém que tenha como objetivo de vida apenas o acúmulo de bens, tudo que é dinheiro esteja na sua conta, vai permanecer com ele, mas agora, pela mudança de vida promovida por Cristo, nós vemos aqui uma disposição para entregar metade dos seus bens aos pobres. Entregar metade dos seus bens aos pobres, e se alguma coisa ele havia defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Irmãos, o Evangelho não é religião sem sentimento. Rapaz, logo comigo. Religião na porta lá. Irmãos, o Evangelho não é religião sem sentimento. Para que as pessoas sintam algo gostoso no coração, um arrepio aqui e ali. Mas, irmãos, o Evangelho é algo que realmente muda a vida das pessoas. Para que práticas sejam abandonadas, práticas de anos a fim, no momento que encontram-se com Jesus, aquelas práticas sejam abandonadas. Esse abandono, irmãos, de práticas pecaminosas, realmente é o que devemos trabalhar para que o Evangelho promova na vida das pessoas. O Evangelho vem para transformar, o Evangelho não vem simplesmente para fazer com que você se sinta bem com você mesmo. Ouvimos na semana passada sobre o momento em que o rei Josias encontra a lei de Deus, depois de 18 anos governando sem a palavra. E quando ele ouve a palavra de Deus, ele rasga as suas vestes, entendendo que a vida que estava levando depois de 18 anos estava cumprindo com a palavra do Senhor. Vemos aqui Jesus, Zaqueu teve esse encontro com Jesus, em que há uma mudança profunda da sua vida. Imaginemos, irmãos, isso sendo aplicado no seu dia a dia. Você tem a preocupação de que aqueles que possam ter sido prejudicados por pecados seus, você está disposto a procurá-los, a pedir perdão ou até restituir algo que você tenha se beneficiado por aquilo. Pensemos, irmãos, na condição de que você, ao longo da sua caminhada, e como tendo fruto da sua conversão, se lembre de coisas que você fez com outras pessoas e que o Espírito está trazendo esse encontro ao seu coração. E você seja disposto realmente a procurar aquela pessoa e buscar o perdão. Zaqueu, irmãos, possivelmente está se referindo a pessoas que nem sabiam que tinham sido defraudadas. Pessoas às vezes simples que pagavam mais porque não sabiam por que tinham que pagar, mas Zaqueu sabia. Ele era bom com números, para ser maior dos publicanos, ele tinha que ser muito bom com números.
mas ele estava disposto a fazer um exame de cada nome e ver, fulano me pagou a mais, eu deixei passar. Ele faria esse exame, que ele entender que aquela pessoa houve dano na sua conduta para as propriedades dos bens daquela pessoa, e que ele iria procurar essa pessoa, não se importando com a sua imagem, mas se preocupando que realmente a sua vida apontasse para uma vida de arrependimento. Pense, por exemplo, trazendo para as nossas vidas, os nossos dias, você procurar alguém que a pessoa nem sabe que você promoveu algum mal a ela. Fulano, você colheu males na sua conduta, na sua vida. Eu falei mal de você para muitas pessoas. Pessoas deixaram de te procurar no seu comércio. Eu falei demais. Você foi prejudicado, você foi defraudado por aquilo que eu fiz. Você colheu consequências da sua vida como um todo, por causa de coisas que eu falei e coisas que eu me omiti, que eu sabia que eu estava agindo de maneira indevida. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, irmãos, uma vida que evidencia salvação, não é uma vida que está preocupada com a sua própria imagem, mas está preocupada em refletir a glória de Deus. Pastor, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão falar de mim? A sua preocupação não é com a sua imagem, não. Sua preocupação deve ser acima de tudo com a glória de Deus. Imagine Zaqueu batendo na porta de alguém. João Pedro, eu vim aqui porque você pagou algo a mais. Seu imposto era 200, você me passou 300 e eu deixei passar. Eu te levou os 400. Alguém que queria ser conhecido pelo acúmulo de bens seria conhecido agora pelo desprendimento em relação ao apego anterior. Não era preocupado mais com a sua imagem, mas preocupado com a glória de Deus. E a sua preocupação, cara, com a sua imagem, de ficar arranhado, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas terão na mente delas é que alguma coisa aconteceu na sua vida. É isso que se deve evidenciar. É isso que se deve preocupar. Porque as pessoas irão perguntar: o que aconteceu na sua vida? Você poderá dizer: eu sou obedecido a Jesus. E essa, irmãos, sempre será uma marca de onde o Evangelho passa. Como nós temos no início, em Atos 19, a marca do Evangelho é de pessoas que mudam, abandonam práticas de anos, talvez práticas passadas de pai para filho, de avô, bisavô, de toda uma região onde o Evangelho chegou. É isso que acontece. Muitos dos que creram vieram denunciando publicamente os seus próprios pecados. Muitos que mexiam com magia queimaram seus livros diante de Deus. Diz o texto, irmãos, que era muito dinheiro, mas assim prevalecia a palavra do Senhor. A Bíblia diz que uma das evidências, a evidência clara de que a palavra está avançando é a mudança de vida. É a mudança de conduta das pessoas. Não é que elas permaneçam na mesma condição na qual vinham, mas que elas se arrependam dos seus pecados. Aqui nós vemos pessoas, irmãos, que praticavam artes mágicas, invocação de espíritos, rituais ali de magia, coisas que a gente sabe que tem próximo a nós. E quão importante é que nós continuemos firmes em pregar o Evangelho para que mudanças assim aconteçam. A minha preocupação deve ser com a minha imagem, mas com a glória de Deus. Você, meu caro, se preocupando com a glória de Deus, pode ser que haja uma lista de coisas que você precisa fazer. De perdão a algumas pessoas, pela omissão, por ações que você precisa omitir. Preocupando-se não com a sua imagem, mas com a glória de Cristo. Evidenciando que Cristo tem agido em seu coração.
Porque você se converteu um dia, mas a santificação está em processo. Pode ser que esteja no momento da sua vida, que aquele área da sua vida esteja no estágio que haja a necessidade de mudança, para que assim a glória de Deus seja vista na sua vida. Que as pessoas realmente evidenciem, podem ficar bravas contigo, mas que saibam, alguém achou o coração, alguém mudou a prática e a conduta dele. O Evangelho não é apenas algo para nos sentirmos bem, negócio gostoso do coração, mas para a mudança de vida. Porque Jesus deixa claro quando ele diz no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos nós. Todos aqueles que creram estavam perdidos nas trevas, mas que ao crer em Jesus e arrepender seus pecados foram salvos. Irmãos, como é importante que creiamos que Deus muda a vida de pessoas. Deus muda a conduta de pessoas que talvez estejam por anos a fio em práticas compradas e pecaminosas, e que nós devamos colocar quem quer que seja em uma lista de que não, esse aqui não tem jeito mais, nem Deus pode mudar. Nós não temos essa lista, só Jesus tem. Porque naquele dia, passando em Jericó, ele olha para cima. Naquele dia ele foi a Jericó buscar a alma de Zaqueu. A alma daquele que muitos sequer entrariam na casa dele, porque tinham suas classificações de que esse era um pecador, não é como eu, não entenderam nada do Evangelho. Zaqueu era conhecido pelo acúmulo de riquezas, seria conhecido pelo desprendimento dos seus bens. Os seus bens agora seriam para servir não a si mesmo, mas para a glória de Deus. Quero desafiar meu irmão e irmã a evidenciar dia a dia a ação de Jesus Cristo na sua vida. Quero desafiar a evidenciar a não preocupação com a sua imagem, mas com a glória de Deus. A não preocupar, a não pensar em si, mas pensar acima de tudo naquele que veio para morrer pelos seus pecados, sejam eles quais forem. E evidenciar que Jesus está agindo no seu coração constantemente. O Evangelho transforma vidas. As mais profundas convicções que antes possa existir no coração de alguém em um encontro com Jesus, essas convicções são transformadas. E aquelas pessoas que eram conhecidas por uma prática antes, pessoas envolvidas com magias, invocavam espíritos, agora seriam conhecidas e realmente rendem suas vidas única e exclusivamente no nome de Deus. Pessoas conhecidas, irmãos, que viviam em práticas pecaminosas, mas que pelo agir do Espírito confessaram essas práticas e confessaram publicamente, arrependidos dos seus pecados. Não foram aqueles que, como crime perfeito, cometem crime, mas cobrem seus rastros. Porque o crime perfeito é esse: você vai lá, faz algo indevido, ninguém cobra o rastro, fica o prejuízo que você está dando, de que ninguém descobriu que você foi aquele que causou todo aquele dano. Atos 19, isso se perdeu. Coisas que as pessoas não sabiam que outras tinham feito, tomaram ciência. Deus vai quebrantar suas corações. A nossa glória, irmãos, é fazer o Evangelho conhecido. O Evangelho conhecido é que nós somos os pecadores, mas arrependidos desses pecados, recebemos o perdão do Senhor. A nossa glória é apontar a glória de Deus que muda vidas. Continuemos a crer, irmãos, que Deus transforma a vida de pessoas.
Deus muda culturas enraizadas por anos. Deus muda culturas inteiras. Culturas que eram conhecidas, regiões inteiras conhecidas por magia, práticas ocultistas, podem ser transformadas pelo poder de Deus. E é por isso que o Evangelho, eu e você como pregadores, não podemos nos amoldar essa mensagem de hoje, que o Evangelho Jesus veio apenas para levar as pessoas dos problemas. Jesus veio apenas para te curar das suas enfermidades, ou resolver esses problemas financeiros. Jesus veio para transformar vidas, para transformar aqueles que estavam presos em seus pecados, suas práticas indevidas, idolatrias, vícios, maledicência. A lista de pecados é grande. Há pessoas que querem servir ao Senhor. Sabe que eu fui um desses. Naquele dia, aquele que apenas vê Jesus foi visto por ele. Aquele que talvez tinha um plano, né? Vou ali ver Jesus passar, vou me galar disso. Eu pelo menos não vejo Jesus passar, né? Já é algo bom. Ele saiu daquele momento completamente transformado. O importante é, meu caro, que você não caia no erro de achar que acompanhar Jesus de longe seja suficiente. Apenas ver passar, contemplar, não haver compromissos profundos, não é isso. Essas pessoas viram Jesus passar apenas, e parece alguém que está apenas com curiosidade. Ao vermos tamanha mudança, pessoas que estudaram a palavra de Deus e acharam interessante, irmãos, não, vemos evidência clara de profunda transformação. Jesus não veio para ser apenas contemplado. Ele veio para transformar vidas nas mais diversas condições, nas mais diversas realidades. Ricos e pobres, Zaqueu era rico. Jesus transformou. Jesus transformou o rei de pobres também. Porque todos são pobres. Mas não caímos no erro que Zaqueu estava caindo. Vou ver Jesus. Já está bom? Cumpri minha doação do ano. Jesus passou, sai da minha casa. Olha só que grande coisa que eu fiz. Mas Jesus olhou. Tem muito mais aqui para ser feito além do seu trabalho. Ele foi transformado. Você que já conhece Jesus, Deus está agindo constantemente no seu coração. Há profundas áreas da sua vida que precisam ser transformadas. E Ele vai transformar. Não tenho dúvida disso. E mais uma vez, desafio a evidenciar de maneira concreta, a botar sua cara, né? As pessoas saberem que realmente você está em constante mudança de vida. Fulano, tem um pecado para você. Você tem colhido consequências que nem sabe. Há anos na sua caminhada por menos profundo. Mas é isso que Jesus nos chama a fazer. Vamos orar nesse momento. Que muda corações. Está transformando e agindo também os nossos corações. Senhor Deus, graças dou a Ti, pela Tua palavra, que, ó Deus, fere os nossos corações, nos tira, ó Deus, do nosso conforto, ó Deus, quando estamos confortáveis conosco mesmos. Momentos, ó Deus, que apenas queremos ser espectadores do que o Senhor tem feito, mas o Senhor, para aquele que transforma profundamente em relacionar-se com os salvos. O Senhor Deus transformou a vida de Zaqueu. E peço ao Senhor, Pai, que transforme vidas em nosso meio também. Aqueles, ó Deus, que possam apenas ter curiosidade, mesmo estando anos, ó Deus, junto à igreja, que o Senhor haja em seus corações. Aqueles, ó Deus, que já servem o Senhor, mas talvez sejam estagnados em áreas da sua vida. O Senhor também haja nesses corações. E saímos daqui, ó Deus, convictos de que o Senhor nos chama a vida de arrependimento.
que evidencie a ação do Senhor em nossas vidas. Isso se dará a Deus também através das nossas ações, porque o teu Evangelho transforma vidas. Abençoe a gente cada um, ó Deus, que saímos desse momento, adentremos essa semana, Pai, com, Pai, o desejo genuíno de fazer o que lhe agrada. Não preocupados com a nossa imagem, mas preocupados com o teu nome. Ó Deus, que o teu nome seja engrandecido nessa região, através das nossas vidas. Que através da constante mudança das nossas posturas, as pessoas percebam que há alguém agindo em nossos corações. E assim, ó Deus, o Evangelho cresça e a tua palavra prevaleça na nossa região, na nossa cidade. Abençoe a cada vida aqui em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Essa palavra surta efeito, queime seu coração ao longo dessa semana e haja realmente frutos do agir de Deus. Vamos colocar em pé nessa hora. Vamos caminhar para o encerramento deste culto, confiados na graça do Senhor. Estarei orando continuamente o Senhor sobre a nossa semana. Estarei cantando a bênção. Vamos cantar o Amém Trix, né? Cantar sem o violão, mas eu vou puxar. A gente vai seguir aqui para todo mundo a gente cantar ao encerramento do nosso culto. Oremos. Bendito Deus, graças a Deus a Ti, ó Pai, por esse momento. A palavra é viva e eficaz. Seus louvores, ó Deus, alimentaram nossa alma, Deus. Ó Pai, as orações feitas, ó Deus, proferidas nesse local, sabemos que foram ouvidas pelo Senhor, pela tua misericórdia. Agradeço pela vida de cada um que está, Pai. Pelas vidas, ó Deus, aqueles que já servem ao Senhor há tanto tempo, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão nos visitando, abençoe-nos, ó Deus. Que nós, ó Deus, realmente estamos o que ouvimos nessa noite. Evidenciemos a tua salvação através das nossas mãos. Ó Deus, que seja uma semana abençoada a cada um nas decisões que precisam tomar. Busque a sabedoria do Senhor. Não, ó Deus, se estribem em seus próprios conhecimentos, mas confie na tua graça e na tua sabedoria. Abençoe as famílias, os casamentos. É o que eu te peço, Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e as terras consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor que reunido, com todo o povo do Senhor sobre esta terra, por sempre. Amém. Avisos dessa semana. Ensaio. Amanhã temos reunião da mesa administrativa às 19 horas aqui na igreja. Isso, ensaios. Tá, então vamos usar o seguinte tempo. Terça-feira temos ensaio de coral, voz de adoração, às 19 horas. Ensaio aí para cantar o Natal. Ok. Então, terça agora e nessa sexta também, para dar um reforço aí nas vozes, né? Os ajustes, porque daqui poucos dias será cantada de Natal. EBD, irmãos, nossas crianças estão diminuindo. Essa é a ajuda dos irmãos para convidar pessoas do seu bairro, do seu vizinho ali, e ter confiança de deixar você entrado, né? Para que tenhamos mais crianças aqui. Pode passar. Tá. Quinta-feira, irmãos, nossos cultos, nós iniciaremos um novo tempo. Nós vamos tratar sobre liderança.
Então, todos que são liderados precisam aprender para que saibam que Deus chama os líderes a fazer, para que você não siga maus líderes, com referências pecaminosas. E todos que são líderes em algum nível, o irmão mais velho, ele é um líder na casa dele, né? A marido é um líder, a esposa lidera alguma coisa, ou seja, para todos. Venham, vamos iniciar esse tema, e que será mais curto do que foi sobre Romanos, né? Que acaba longo, bem denso, mas será um estudo importante para todos, sobre liderança. Iniciaremos nessa quinta-feira, discípulos bíblicos para liderança. Sábado estamos de folga aqui com os jovens, né? E aniversariantes não temos, visitantes de primeira vez também não, e creio que seja isso. E a cantata, dia 7 de dezembro, marca sua agenda com 20 pessoas para estarem conosco aqui. Será um momento de alegria e de evangelização ao anunciar o nascimento de Jesus. Eu vou para a porta para te cumprimentar, não vai embora sem cumprimentar alguém. Que Deus abençoe a sua semana.